Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Livro de Jonas, capítulo de número 1. Livro de Jonas, capítulo de número 1. Quero compartilhar com vocês uma palavra agora. Livro de Jonas, capítulo de número 1. Dando sequência àquilo que Deus está comunicando. Aleluia. Jonas, capítulo 1, versículo de número 1 até o 4. Nós vamos fazer a leitura de 4 versículos somente. Palavra de Yahvé veio a Jonathan, filho de Amitai. Vou pegar outra tradução aqui, rapidamente. Pode trocar aí se não quiser colocar atualizada. Aleluia. Jonas, capítulo de número 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas, porém, se levantou para fugir da presença do Senhor e foi para Tarsis, e descendo a Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis, ele pagou a sua própria passagem. Desceu para dentro daquele barco, para com eles partir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Versículo 4 é o texto que uso como base, diz: mas o Senhor mandou um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Vamos ler todos juntos o verso 4, 1, 2, 3. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar. Caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. E a igreja diz amém. Se assenta aí, por favor, meu irmão. Palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra muito pontual para hoje. Creio que não estava nos planos humanos, até porque o pastor Ricardo não disse que eu pregaria e oraria no propósito do mês de outubro. Mas eu acredito que outubro, na minha vida e na vida da Cate, tem uma chancela do céu para a gente liberar essa palavra. Porque o mês de setembro, para nós, que foi orado ainda há pouco, foi um dos meses mais difíceis da nossa vida, até o ano passado. Mês que foi um dos meses que mais nós sofremos. Por exemplo, foi no mês de setembro que Jesus recolheu minha única filha. Foi no mês de setembro que Jesus recolheu meu segundo pai, pai da minha esposa, meu sogro. Foi no mês de setembro que nós chegamos à conclusão que nós passaríamos a igreja e pararíamos de pastorear. Foi no mês de setembro que tudo isso começou. No mês de outubro, Deus falou conosco que viraria uma chave. No ano passado, Deus nos levou para aquele retiro lá em Junquerópolis, e a gente estava lá nos pastores e orando e clamando a Deus, quando, em meados de abril, quando Deus falou conosco que no dia 2 de outubro daquele ano passado, 25, Deus estaria nos dando um grande sinal. E por que digo isso? Porque o pastor Márcio, que estava ministrando, um profeta de Deus, ele estava contando sobre uma experiência que os judeus viveram por muitos anos. Experiência que conta sobre uma data específica que todo judeu tinha muito medo. Uma data específica que todo judeu treme e tem muito medo. Chamam eles de 9 de Aves. Uma data onde eles foram levados, os judeus, para a Babilônia, onde o templo foi destruído algumas vezes. Então, todas as vezes que se aproximava desta data, o judeu temia. E ele, naquela mensagem, no ano passado, estava dizendo que no mesmo período onde os judeus tinham essa lástima, essa dificuldade, Deus daria a eles uma palavra de ressignificação. Na onde havia dor, haveria cura. Onde haveria enfermidade, haveria cura. Onde haveria tristeza, Deus estava substituindo por alegria. Onde havia quedas, Deus estava reconstruindo. E aquela palavra foi tão pontual que eu me agarrei naquela palavra, isso era em abril. Fiz uma viagem, voltei e disse para cá, falei: amor, nós estamos abertos para aquilo que Deus deseja fazer. No mês de outubro, que foi profetizado, e interessante que o pastor estava pregando, e ele disse: anote aí na sua agenda, porque dia 2 de outubro do nosso calendário é exatamente o 9 de Aves que os judeus temem. E aí então eu anotei, e ele falou assim, e para alguns aqui, não é para todo mundo,
Há uma palavra que dia 2 de outubro Deus vai startar algo na sua vida. E ele dizendo esta palavra, eu anotei, escrevi com muito capricho e escrevi assim no meu calendário do meu telefone: algo vai acontecer. Faziam 3 anos e meio que eu e a Cátia não queríamos cuidar de absolutamente ninguém. Fazia 3 anos que eu e a Cátia nós não queríamos nem pensar em estar à frente de igreja. Pelo contrário, queríamos cuidar só de nós, cuidar dos nossos negócios. Estávamos prosperando nisso. Só que foi exatamente em outubro que nós estávamos em uma mesa, sentados, com 6 pessoas lá no interior do Paraguai. E alguém olhou e disse assim: pastor Rafael, a gente só queria ter uma célula. A gente queria começar aqui um grupo pequeno de estudo. Esse grupo tem a intenção de ser ministrado, cuidado por ti, nós somos seus filhos, estamos meio desamparados e queremos caminhar. Eu disse para eles: vamos começar a orar sobre isso. Aí já imaginei, eu vou comprar uma van, vou botar esses 6 irmãos aqui dentro, a gente vai lá para Londrina, a gente vai para Cascavel, a gente viaja para todo lado. Só que a gente marcou essa noite e estávamos lá na mesa, debruçados, conversando, chorando, tendo um momento de cura, quando foi exatamente o final da reunião que a gente ia marcar a próxima reunião. Então eu falei assim: deixa eu anotar aqui quando vai ser a próxima reunião. E quando eu abro o calendário, era exatamente dia 2 de outubro. Aí eu comecei a chorar na mesa, perguntaram o que era. Eu disse assim: dia 2 de outubro, Deus me prometeu que uma chave ia girar, que algo sobrenatural ia acontecer. Marcamos essa célula para depois, e no final do mês de outubro, ainda em outubro, a gente fez a nossa literal primeira célula oficial. E depois da primeira célula oficial, nós partimos para a segunda. Na primeira tinha 40 pessoas, na segunda já tinha 70 pessoas. E o Senhor foi dando crescimento para aquela casa e está dando até hoje. Nós estamos só com 7 meses de igreja, praticamente, assim, de verdade, indo para o 6º mês, para o 7º mês de igreja. Porque aí as casas já não davam mais, a gente começou a congregar em um ambiente. E Deus usou o pastor Ricardo para trazer uma palavra. Lembra que haveria um avivamento unindo os Estados Unidos, Paraguai e Brasil. E por incrível que pareça, igrejas nos Estados Unidos estão enviando recursos, pessoas da América estão acreditando no avivamento, e nós estamos mergulhados em um tempo de restituição. Então pregar no mês de outubro é exatamente profetizar que aquilo que estava parado vai se desenrolar e vai começar a caminhar. Aquilo que estava preso vai ser solto. Aquilo que estava demorando a acontecer, Deus vai acelerar propósitos. Não, pegue na mão de quem está do seu lado, avisa ele, diga assim: ó, se prepare. Diga: o tempo de estar estagnado acabou. Diga: Deus vai acelerar. Eu preciso de 15 corajosos que acreditam e faz barulho, por favor. Deus vai acelerar. Vem junto, Mateus. Deus vai acelerar. Mais uma vez. Deus vai acelerar. Vai guitarra. Deus vai acelerar. Deus vai acelerar. Se tem alguém que acredita nisso, fala para 2 pessoas perto de você, diga: essa noite é um dos maiores presentes de Deus para você. Diga: porque você já entendeu que é profeta e está na hora de caminhar no profético. 10 pessoas corajosas me ajudem a pregar hoje. E Deus falou comigo e com a Cátia: aquilo que demorava 10 anos vai acontecer em 1 ano. As coisas que demoravam a ser adquiridas serão aceleradas, porque o céu não vai perder tempo. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Falar de Jonas é falar de um profeta que nasceu com um destino, com um propósito. Falar de Jonas é falar de um profeta que quando nasceu, a mãe deu um nome para ele, o pai, e lhe chamou de Jonas. Jonas significa o pombo, a árvore, a avezinha que permeia o céu, símbolo do Espírito Santo. Uma ave que tem como símbolo uma mensagem. Quando Jonas nasce com essa identidade. Sua mãe colocou, seu pai colocou no seu nome isso. Ele é filho de Amitai. Ele vem de uma família sacerdotal e profética. Jonas é levantado por Deus não somente no seu livro, mas por exemplo em 2 Reis. A Bíblia conta sobre ele no capítulo 14, verso 25. Quando Deus levanta Jonas para profetizar os limites da terra de Israel. Dizendo que Israel teria limites. Que os inimigos não entrariam e sairiam de qualquer jeito.
Mas os inimigos teriam que respeitar os limites que uma nação amada por Deus ainda tinha. Jonas é levantado por Deus para determinar e demarcar território. É por isso que o seu livro é um livro intrigante. Quantas vezes eu pregando esta palavra, queridos pastores, eu dizia que Jonas tinha medo de ir lá pregar em Nínive. Não, Jonas não tinha medo. Jonas tinha um pouco de egoísmo, por não acreditar que uma nação como aquela poderia se perder. Ou melhor, poderia ser salva. Que uma nação tão distante de Deus poderia ser alcançada por sua misericórdia, pois eles não mereciam. E isso é o juízo próprio desse homem chamado Jonas. Quando a Bíblia fala sobre ele, a Bíblia fala que ele simplesmente não atende o chamado de Deus, indo para Tarsis para que ele não cumprisse. A fim de não cumprir o propósito, ele paga a viagem, ele paga a passagem, ele investe na sua fuga e vai para outro lugar. Geograficamente, biblicamente falando, ele está indo exatamente o dobro da distância que ele iria para cumprir o seu propósito. Porque quando a gente foge daquilo que Deus tem, a gente anda em círculos. Viagem de 40 dias se torna 40 anos no deserto. Uma viagem de 250 quilômetros passa a ser 500 quilômetros para Jonas. É por isso que Jonas simplesmente investe na sua fuga e não quer cumprir o seu propósito. E a primeira verdade sobre Jonas que eu quero compartilhar com você é que Jonas, esse profeta que nós admiramos e que até as crianças pregam sobre ele, um dos profetas mais conhecidos na Bíblia, é que Jonas me mostra ser ele um dos únicos profetas de toda a Bíblia que fez exatamente o contrário do que Deus mandou. Deliberadamente ele diz, não irei. Deus diz, vai para lá. Ele diz, vou para cá. Ele é um dos profetas que não se arrepende rápido. Ele é um dos profetas que fala para Deus, farei do meu jeito, com a minha ótica, com a minha visão. E o detalhe central é que nós não temos muita diferença de Jonas. Quantas vezes nós, na nossa capacidade, olhamos e pensamos que nossa visão está mais atualizada, ela está mais adequada do que a própria visão de Deus. E é exatamente o que fez Jonas entrar e dizer assim, ó, não vou. Pastor, mas eu também já tive meus momentos com Deus. É verdade, a gente questiona. Só que a gente questiona, mas logo a gente se arrepende. Jonas foi para o ventre do peixe e comparou o ventre do peixe com o inferno, como quem havia morrido, para depois ele dizer, sim Senhor, agora eu vou. Lembra de Abacuque? Como é que Abacuque começou o capítulo, ou melhor, o seu livro? No capítulo 1, Abacuque começa dizendo, até quando, Senhor, o Senhor vai ouvir o meu grito? Até quando o Senhor vai ouvir a minha oração e não vai me atender? Ele estava dizendo, se o Senhor não fizer mais nada do que eu estou profetizando, eu entrego a minha credencial de profeta. Para quem é leitor de Bíblia sabe, historicamente, que Abacuque ele não era realmente um profeta. Ele foi contratado para profetizar em um tempo difícil. Mas parece que a profecia dele não se cumpre, parece que Deus não ouve. E quando ele entra nesse conflito de gestão, quando ele entra nesse conflito de identidade profética, ele olha para Deus e diz, Senhor, eu não quero mais profetizar. Porque até quando o Senhor vai virar as costas para mim? E ele briga com Deus no capítulo 1. No capítulo 2 ele entende que brigar não vale a pena, ele vai para a torre de vigia. No capítulo 2 ele escuta Deus, depois de muita oração, ele escuta Deus dizendo, rapaz, escreve a visão porque ela vai se cumprir. Escreve a visão porque ela vai se cumprir. E se demorar, dá mais uma esperada, porque não é no seu tempo e no seu relógio. Aí Deus olhou para ele e falou assim, e escreve a visão em caixas altas, porque tem gente que vai passar correndo, mas vai entender o que eu falei com você. Aí no capítulo 3 já não é o cara do capítulo 1, não é? Porque do 1 ele briga, no 2 ele aprende a orar, e no 3 ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha frutos na vide, ainda que não tenha animal no campo, ainda que não tenha ovelha para dar roupa, não tem vaca para dar leite, eu me alegrarei do Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Ele questiona, mas volta rápido. Jonas questiona, mas deliberadamente está dizendo, farei do meu jeito. Diga para quem está do seu lado, diga assim, você é livre para fazer as suas escolhas. Mas avisa ele, diga assim, mas será prisioneiro das suas consequências. Você é livre, eu também sou. Mas enquanto a gente corre em direção oposta ao que Deus disse, demora mais. Digo isso porque nos meus investimentos, eu falei para o pastor Ricardo e pastor Lisete que eu estava com um projeto que estava nasceu, cresceu, estava pronto. Só que durante 1 ano e meio ninguém nem me procurava para assinar um contrato.
No dia 2 de outubro, a gente bate a mão na mesa e diz assim: o Senhor Deus é que está fazendo tudo isso, nós vamos cumprir nosso chamado. Quando nós dissemos isso na mesa, naquele mesmo mês, meu telefone toca, milagrosamente. Alguém que não deveria me liga e diz: quero assinar um contrato contigo. Era Deus me dizendo assim: quando você cumpre o teu propósito e cuida das minhas coisas, eu me levanto para cuidar das tuas. Levante a sua mão e diga amém por esta palavra. Toda desobediência tende a nos fazer retroceder e atrasar o que Deus tem. É por isso que a obediência faz Deus acelerar propósito. Número 2, e rápido aqui, eu vejo que a palavra Jonas é exatamente a profecia que Jonas carregava. Jonas significa pombo, diga comigo, pombo. Pombo que nasceu para voar. Quando ele simplesmente foi chamado para voar, ele se estagna dentro de um território chamado Israel. Não crê que Deus pode usar ele para fora dali. Ele crê que somente a congregação dele que está certa. Ele acredita que só a estratégia dele é a que vai virar. Ele acredita que se ele não estiver lá, nada vai acontecer. E Deus está olhando para ele e está dizendo: rapaz, eu vou quebrar os muros para te fazer dilatar. Em outras palavras, quando Jonas nasceu, Jonas recebeu esse nome como uma profecia, a identidade que ele carregava. Porque eu não sei se você sabe, mas nos nossos dias de hoje, nós olhamos uma pessoa que tem um filhinho, assim nasce uma criança, e a gente então acha um nome e põe na criança um nome bonito, um nome legal. Mas na Bíblia não tem nomes bonitos, tem nomes com identidade de propósito, sim ou não? Sim ou não? Tem muitos nomes bonitos, mas tem alguns que você nunca colocaria no seu filho. Porque nós escolhemos um nome pelo som, pelo fonético, não é? Soou bem. Aí depois de soar bem, a gente vai lá e então acha um significado que é coerente, aí a gente gosta, a gente põe um nome em uma criança. No mundo bíblico não. No mundo bíblico não importa qual é o som que sai. No mundo bíblico o que importa é o que o nome representa. Alguém está aí? É se lembrar de Jacó. Jacó, que viveu com muitos problemas de identidade na sua vida toda, ele sofre, e no dia que Deus dá um filho com uma mulher que ele amava, a mulher vai morrer. E quando ela vai morrer, ele simplesmente olha, na hora do parto, a criança está nascendo. A mulher que morre está olhando para ele, está dizendo: nosso filho vai se chamar Benoni. Porque o que ela está colocando na vida do filho é o sofrimento momentâneo que ela está atravessando. Benoni significa o filho da minha dor. Então, porque ela morre, ela vai pôr esse nome. Jacó está na hora do parto. A mulher que ele trabalhou, a mulher que ele lutou 14 anos para se casar com ela, a mulher que ele amava e queria ter sempre com ela o filho, quando vai nascer, ela fala: o nome vai se chamar Benoni. E antes de morrer, Jacó dá um grito dizendo: não, eu não aceito isso na vida dele. Eu não aceito que ele vá para a escola e alguém na hora da chamada diga assim: ô filho que matou a mãe, ele presente. Não aceito, porque eu sei o que é viver com um problema de identidade como eu vivi. Quando eu queria ser o que não era, quando eu me passei por ser quem eu não deveria ser, Deus me levou para o Val de Jaboque e lá eu tive que contar para Deus toda a minha identidade fragmentada, até que Ele não me deixou ser quem eu queria e nem o que as pessoas me chamavam. Ele me chamou de Israel, mudou minha identidade, e o meu filho não se chamará assim. E alguém disse: Jacó, como ele vai se chamar? O nome dele vai ser Benjamim. Benoni eu não aceito, mas Benjamim eu aprovo. Porque Benoni é filho da dor, é o filho que causa dores, é o filho que causa morte. E Benjamim é aquele que caça de manhã e reparte com aqueles que estão em casa à tarde. Benjamim é o filho do meu braço direito. Esse menino tem uma identidade ministerial. Pegue na mão de quem está do seu lado e profetiza, diga: você carrega uma identidade ministerial. Diga: todo rótulo que tentaram pregar em você vai ser arrancado em nome de Jesus. Não, alguém acredita nessa palavra? Não aceita na vida do teu filho o que o diabo está dizendo. Não aceita na vida da tua família o que Satanás tentou imprimir. Ele está arrancando rótulos, porque Ele é Deus. Levante as duas mãos para o céu e diga: minha casa tem uma promessa de Deus. Diga: minha família está debaixo de um cuidado do céu. Diga: na minha casa não tem escravos. Diga: na minha casa tem profetas que vão voar, profetas que vão crescer.
Isaac e a pastora Amanda, o pastor Isaac e a pastora Amanda vieram para o culto. E o Neneto tinha acabado de sair do hospital. Mas parece uma coisa, né, irmão? O louvor cantando aqui, tocando, o pastor Kleber aqui, o pastor Barroso ministrando com a nossa irmã. E de repente eu olho para o lado, está o netinho do pastor olhando para a bateria. Isso nem dá para acreditar que saiu agora do hospital. Se trocou ali atrás. Sabe o que é isso? É porque, Isaac, você não gerou qualquer coisa. Deus deu um profeta dentro daquela casa. E o legal é isso. O legal é que ele vai mais longe do que você e Amanda. E sempre será assim. Sempre será assim. Aleluia. 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 Talvez o Amitai, o pai de Jonas, nem sabia que um dia ele iria pregar. E com uma pregação, toda uma cidade se renderia a Cristo, a Deus. Levante bem alto a sua mão e diga: nossa geração está gerando a próxima geração, que vai chegar mais longe, que vai chegar mais longe. Toque o ombro de quem está do lado e avisa ele, diga assim: tem coisas grandes de Deus para sua família. Aleluia. Por isso você vai sair dessa conferência aqui hoje dizendo: eu vou profetizar na minha família. Eu arranco os rótulos de maldição, eu arranco os rótulos de queda, eu arranco os rótulos de endividamento e profetizo o melhor tempo da minha casa. Alguém está comigo nessa palavra? Terceira verdade, diga comigo: meu Deus. Diga: meu Deus. Jonas, mais alto, diga: Jonas foi o único profeta que fez o que ninguém fez. Pastor, o que ele fez o que ninguém fez? Diferente dos outros profetas. Diferente dos outros profetas de Israel. Vou usar você de exemplo porque você é grandão, forte. Os profetas que iam profetizar contra os inimigos sempre se escondia atrás de um exército de Israel. Assim diz o Senhor: Deus vai derribar. Assim diz o Senhor: Deus vai quebrar com mão de ferro. Deus falou para Jonas: Jonas, você vai profetizar? Ele falou: na hora, profetizo. Arruma tua mala e vai lá. Uma coisa é você falar de longe, outra coisa é você estar de frente com o seu adversário. É por isso que a internet é o campo de batalha dos covardes. Porque na internet tem muito macho, muita mulher corajosa. É ou não é? Eu sou ainda do tempo antigo, moro na fronteira, você imagina como é que é a minha cabeça. Falou? Onde que é a casa dele? Deixa eu lá falar com ele. Roubaram a nossa igreja esses dias, entraram lá, levaram instrumento, levaram tanta coisa. Eu falei assim: manda uma mensagem em todos os grupos por aí. E por favor avisem eles que se Jesus não tratar, os irmãos da igreja vão atrás deles. Um dia depois, rapaz entrou com o contrabaixo da igreja. Ninguém vai lá em casa buscar, eu devolvo, está aqui, Deus abençoe. Então, eu ainda sou daquele tempo de que eu quero conversar, olhar nos teus olhos. Só que, irmão, uma coisa é isso, outra coisa é o profeta que não estava em território cuidado por um exército, simplesmente entrar em uma área de risco e dizer: se arrependam, vocês estão fazendo coisas terríveis, o Senhor está olhando vocês como abominação. Então Jonas faz o que nenhum profeta fez, e nenhum profeta da Bíblia fez o que ele fez. E aí Deus falou comigo uma coisa muito interessante: haverá pessoas que Deus vai dar uma ordem para você, um comando, e você vai ter que fazer coisas que para você não faz sentido. Avisa quem está do seu lado, diga assim: ó, não faz sentido. Mais uma vez, diga: não faz sentido. Diga: ainda que Deus não faça sentido, obedeça mesmo assim. Você crê nisso? Crê ou não crê? Deixa eu contar uma experiência para você. Quando eu me casei com a Cátia, muito novinho, criado na igreja, eu simplesmente olhava para ele: amor, nós vamos morar onde? Nós vamos mudar para Curitiba. E aí nós mudamos lá, aquele frio terrível, como o tempo de agora. De repente a gente casou em março, em abril nós estávamos em Curitiba, aquele frio. E de repente, num belo dia, assim que nós entramos numa casa, o chuveiro queimou. E aí, irmão, sou órfão de pai, nunca. Então assim, todo mundo que ia lá em casa ajudava e fazia. E aí eu falei para ela assim: o que aconteceu? E ela saiu: ei, eu venho lá de bar. Ela já veio de uma família assim. Ela falou: não sei o que aconteceu, o chuveiro desligou. Eu falei: queimou esse trem. Ela olhou e falou assim: e agora? Eu falei assim: vou trocar a resistência, o chuveiro. Entrei, ela falou: você sabe? Eu falei: claro que eu sei. Ela virou as costas, eu entrei no YouTube.
como trocar a resistência de chuveiro. Aí troquei, corri, ela falou, sabe o que você está fazendo? Eu falei, já volto. Fui lá, busquei, troquei. E aí ela falou, o que é isso? É lógico. Irmão, sempre alguém vai nos ensinar algo. Sempre a gente vai pesquisar. É por isso que tem tanta gente cozinhando bem. É por isso que as pessoas reformam a própria casa. Porque tudo que você tem dúvida, você entra na internet. Quero ver você entrar na internet e não achar o que você procura. E aí eu vou te falar uma verdade profética. Quando Deus te manda fazer o que ninguém fez, é porque Deus está te dando uma oportunidade. Vou falar outra vez. Quando Deus te manda fazer algo que ninguém fez na terra até hoje, é porque Deus está descrevendo nas suas mãos uma oportunidade. Pergunte qual, pastor? Não, mais alto. Deus está fazendo com que você escreva o manual. Tem uma canção que ninguém cantou. Existe uma melodia que alguém ainda não tocou. Existe uma mensagem que alguém ainda não pregou. Existe uma ferramenta que alguma igreja ainda não está usando. Posso dizer uma coisa? Eu creio no sobrenatural de Deus para lhe dar algo que não deu a outra pessoa. Aleluia! Se prepare, Deus vai te dar uma estratégia. Eu não sei por quem eu estou dizendo, mas há uma nação se levantando. Essa nação a gente chama de nação startup. Deus vai dar uma ideia, você vai pôr em prática, e a glória de Deus vai inundar tua família. Estava sentado em uma mesa em São Paulo, e eu estava lá sentado assim, e de repente sentou um rapaz muito elegante, um homem, ele e a esposa, falou assim, eu posso me assentar aqui com você? Eu disse, claro. E aí de repente a gente começou a conversar. Eu falei, quem é você? Ele falou, eu sou o Flavinho do Bolo. Eu falei, esse é teu nome? Ele falou, sou conhecido assim. Eu falei, por que Flavinho do Bolo? Ele falou, não me conhece? Eu falei, não. Ele falou, entra aí no meu Instagram. Aí eu entrei, irmão, virei fã do cara, porque ele começou a vender bolinho de pote. Hoje ele tem a maior franquia de bolos do Brasil. Ele contou o testemunho do sacrifício, dos propósitos que ele fazia. Ele disse, pastor, Deus me deu uma receita que não deu para outra pessoa. Deus me deu uma ferramenta que não deu para outra pessoa. E Deus me colocou sentado na mesa das pessoas certas. O que aconteceu? Minha vida virou. Minha vida virou. Minha vida virou. Eu não sei quem é que Deus vai fazer. Até o final desse ano Deus vai dar uma... Até o final desse ano Deus vai te dar algo. Deus vai lhe dar uma estratégia. Deus vai mandar você fazer algo que ninguém fez. E para até daqueles que estão dentro da tua casa e no meio da tua família, não faz sentido, mas eu vim como profeta, pastor Elisete, para dizer, esta ideia vai surpreender. Não sei se você acredita, lá na tua igreja Deus vai dar uma ferramenta sobrenatural. Pegue na mão de quem está do seu lado, pelo amor de Deus. Segure a mão dela, segure a mão dessa pessoa e diga para ela, diga, Deus vai escrever contigo o manual que vai dar certo. Chacoalhe a mão dela e diga, se prepare. Quando Deus te manda fazer algo que ninguém fez, é porque Ele está te preparando para coisas grandes. Eu preciso de algumas pessoas que celebram a Jesus por esta palavra. Quarta verdade que Deus falou nesse texto comigo, disse, Rafael, sim, Senhor. Ele disse, Jonas, entra no navio, paga passagem, faz amizade, pergunta onde é o porão e vai para o porão. No porão, eu não sei quem arrumou para ele um cobertor, travesseiro, colchãozinho. Ele perguntou, posso ficar aqui? Pode. Ele dorme no porão. A tempestade não começou depois que ele dormiu. A tempestade começa e ele vai para o porão dormir. Porque ele sabe que o BO que vai dar com ele. Ele sabe que aquilo que está acontecendo no barco é por causa dele. Alguém está aí? O que significa Jonas? Só as irmãs, o que significa Jonas? O pombo de Deus, que deveria estar voando para mandar a mensagem, está dentro de um porão. O Jonas, que deveria estar indo para Nínive, cumprir logo o chamado, está se escondendo num porão. Como um pombo que deveria voar, sendo atraído para dentro de uma gaiolinha, sendo atraído para dentro de uma armadilha, que ele mesmo construiu. No início ele se bateu para não aceitar essa entrada, mas daqui a pouco ele faz amizade dentro daquela gaiola, daquela arapuca, daquela armadilha. Daqui a pouco ele está dormindo dentro da armadilha. Daqui a pouco ele tem amizade dentro da armadilha. E eu vim dizer uma coisa para você, versículo de número 4 diz,
Mas o Senhor. Mas o Senhor. Mais alto, diga, o Senhor. Diga, o Senhor. Mandou um forte vento, uma grande tempestade, e começou a bater no navio. Sabe o que Deus estava falando com Jonas? Se você não sair daí, eu quebro esse barco. Se você não se levantar e contar quem você é, eu mato todo mundo que está com você. Quer ou não quer? Chacoalhava, quebrava, chega a tripulação, conta, falta um, chega nele e diz assim: rapaz, que ocupação é a tua? Quem é você? Vai fazer uma oração, rapaz. Ele disse: se eu orar, eu sei o que vai acontecer. Tem gente que tem medo de perguntar para Deus o que tem que fazer, porque ele já sabe qual é a resposta de Deus. Você dizer um eis-me aqui, tua mala tem que estar pronta, você sabe disso, porque você não fala o eis-me aqui. Você não diz para o seu pastor: pastor, conta comigo, porque se você falar isso para o seu pastor, você sabe onde ele vai te mandar. E o que é que você quer? Ficar tranquilo em um porão, com as suas asas atrofiadas, achando que a tua vida vai terminar aí. Mas eu vim como profeta junto com esses homens de Deus para dizer: ou Deus te tira desse porão, esse porão vai se quebrar, mas profeta de Deus não fica aí dentro. Chacoalha a mão de quem está do lado e diga assim: esta palavra é para nós. Diga: porque ninguém que tem chamada de Deus vai ficar dormindo em porão nenhum. Diga: Deus vai chacoalhar até você sair. Diga: Deus vai chacoalhar até você sair. Eu não vou parar de falar enquanto você não fizer alguma coisa. Diga para 3 pessoas: diga: Deus vai chacoalhar até você sair. Até você sair. Eu acredito no que prego. Alabaia suia cando e elefaia sé. Alabi condora saia. Levante as duas mãos, diga: meu Deus não deixará até o final deste ano o Jonas no porão. Diga: o meu Deus tem autoridade para quebrar a gaiola. Se tem pessoa que crê nisso, dá um salto do teu lugar, fica de pé, grita o nome de Jesus. Fica tranquila, minha irmã, Deus vai quebrar a gaiola que prendia teu filho. Fica tranquilo, profeta, Deus está levantando uma equipe para colocar do teu lado. Pastor Barroso liberou uma palavra e eu peguei. Deus vai levantar e contar com aqueles que não se foram, aqueles que permaneceram do nosso lado. Posso falar uma coisa para você? Por favor, guarde o que eu estou dizendo. É mais cômodo você cuidar da sua vida, é mais tranquilo você cuidar da sua vida, mas Deus te chamou para coisas grandes. Deus te chamou para conquistar e construir um tesouro onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. É mais fácil a gente cuidar da nossa vida. É mais fácil ser um jogador de futebol. É mais fácil ser um empresário. É mais fácil você transformar teus negócios em algo rentável para você, ir para onde você quiser, quando você quiser. Mas quem tem chamado de Deus não faz mais o que quer. Quem tem chamado de Deus não vai mais para onde quer, quando quer, do jeito que quer. Eis-me aqui, Senhor. Qual é o próximo passo? Eis-me aqui, Senhor. Qual é a próxima fase? Eis-me aqui, Senhor. Como é que o Senhor deseja que eu me movimente agora? Eu não vim aqui brincar, eu vim aqui pregar, eu vim aqui dizer para você, pelo amor de Deus, ou você sai dessa gaiola, ou você sai dessa arapuca, ou você sai desse contratozinho do inferno que veio só para tentar te parar, te paralisar, te atrofiar, ou Deus vai quebrar esta armadilha que o inferno armou, porque ninguém que tem chamada de Deus vai continuar dormindo no porão. Oh, meu Deus do céu! Levante a mão direita para o alto, a mão esquerda, diga comigo, diga: o meu Deus vai acordar os seus profetas. Mais alto, diga: o meu Deus vai acordar os seus profetas. Eu vou contar até 3 e você vai dar um grito, porque tem Jonas do seu lado que vai ser despertado. Eu conto 1, feche os olhos, levante as mãos. Eu conto 2, pelo amor de Deus, faça algo profético, porque esse grito vai despertar a tua casa. Eu conto 2 e 75, enche o teu pulmão de ar. Eu grito 3, 7.
foi Deus. Avisa duas pessoas do seu lado e diga assim: nem sempre é o diabo. Muitas vezes é Deus, para te tirar do colchão, para te arrancar do porão, para te fazer cumprir teu chamado. Alguém está entendendo essa palavra? Mas o tema que a mensagem que Deus me deu é essa daqui. Eu preguei até agora só para te liberar esta palavra. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Quando Deus... Só os homens. Mais uma vez. Só as irmãs. Quando Deus... Todos juntos. Ok. Vou terminar aqui. Jonas ficou quantos dias? Jonas ficou quantos dias na barriga do peixe? Quantos dias? 3 dias, diga 3. 3 dias. 3 dias. Então você lembra? Ele vai parar no ventre do peixe. Eu poderia falar aqui dos degraus, porque ele desce para o porto, Jope, pertinho de Nínive, de Tel Aviv. Ele desce para o porto, uma cidade bem baixa. Ele entra no navio, ele desce mais um pouco, ele entra no porão, do porão ele vai para o mar, e do mar ele vai para as entranhas do peixe, porque quem foge sempre está descendo. Mas quando ele começa a obedecer, ele começa a subir. Aí o peixe vomita ele, porque ele orou do ventre do peixe, ele fez uma campanha de oração. Aí ele é cuspido. Quando ele é cuspido, ele vai andando, porque Nínive não tem praia, né? Então ele vai andando por aquela praia e entra em Nínive. Quando ele entra em Nínive, eu imagino qual é a fisionomia dele. Não era de um cara perfumado, bonito, igual esse irmão que está do seu lado. Rasgado, roupa rasgada, rosto marcado, talvez por causa do sistema digestivo do animal. Então ele está entrando na cidade como um monstro. E alguém está olhando e está dizendo: de onde esse cara saiu? Saiu de dentro de um peixe. E aí sabe o que ele faz? Ele prega com raiva. E ele começa a dizer: arrependam-se, porque Deus vai destruir tudo isso aqui. Só que ele acreditava que ninguém ia se converter. E do maior ao menor, do mais velho ao mais novo, todo mundo começou a se prostrar e se arrepender. Eu queria pregar sobre o capítulo 4, eu vou parar aqui. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que ele cumpre o seu chamado. Põe lá para nós um versículo. Coloca aí, por favor, capítulo 3, verso 3. Outro dia a gente vai falar do 4, mas eu quero ficar aqui no 3. Porque a gente prega só até o 3, a gente não lembra do 4, mas depois a gente fala do 4. 3. Capítulo 3, verso 3 de Jonas. Olha, igreja, que revelação simples está ali no texto. É o que Deus pode falar com a gente. Deu certo aí? Vamos lá? Ok. Todo mundo consegue ler aqui no telão? 1, 2, 3. E Jonas, então, como... Uma cidade? E? Quantos dias? 3. Quantos dias ele ficou no ventre do peixe? 3. Quantos dias a cidade dava para percorrer andando? 3. O tempo que ele passa tentando sobreviver é o mesmo tempo que ele passava pregando. O mesmo tempo que ele gastou tentando ser o machão, fugindo de Deus, era o mesmo tempo que ele gastaria cumprindo o que ele tinha que fazer. Não entendeu? Deus me trouxe aqui para dizer exatamente essa palavra. Você vai parar de sobreviver e resistir. Está na hora de você avançar. Não, eu falei para uma igreja viva: você não vai mais ficar só se defendendo, dobrar o joelho para pedir perdão de pecado. Você vai se levantar e dizer: Senhor, manda a próxima estratégia. Senhor, eu não estou aqui só para sobreviver, eu estou aqui para avançar. Ai, 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 o tempo que eu passava pensando, oh meu Deus, em sobrevivência, será o tempo que eu vou gastar avançando, marchando, crescendo, apontando para o propósito. Deus tem esta palavra para você. Aleluia. Eu não sei se você pode fazer isso, mas eu quero que você segure a mão de quem está do seu lado, da direita, esquerda. Pega na mão deles, fecha o corredor do meio aí da igreja, porque eu estou tendo uma visão do céu sobre este lugar aqui. Há uma aceleração, um aceleramento, há uma velocidade que Deus está mandando sobre nós. Meu Deus.
Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Segura a mão dela, segura a mão dele e fecha os teus olhos. Porque eu vim aqui dizer que nesses próximos 6 meses de 2026, aquilo que estava estagnado, parado, engessado, amarrado, atado, vai ser desatado, vai ter aceleração, vai ter movimento, vai ter Deus dizendo: por que você perdeu tanto tempo? Por que você perdeu tantas horas? Por que você gastou a tua energia em algo que não dava certo? Pegue na mão dela, pegue na mão dele. Aleluia. Feche os seus olhos, a unção de Deus nesse lugar aqui. Levante a mão dele um pouquinho para o alto e começa a marchar aqui dentro. É o Jonas que está percorrendo Nínive. Começa a andar, começa a marchar. Começa a andar, começa a marchar. Oreia, sonha, maia, sai. Oi, meu Deus, tem gente que está dando lugar. Ele me conte, abaçue, me que ela saia. A quadrangular, aleluia. Tem uma promessa de um avivamento nacional. É o mesmo Deus do ontem, é o mesmo Deus do agora. Começa a marchar, começa a marchar, começa. Tem gente que não está mais marchando, tem gente que começou a correr, correr, correr. Na barcaia, só me caia, anuí, labracele, candarácia. Corre a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti.